Olá, meu nome é Mailo Souza, eu tenho graduação em Psicologia e Enfermagem, com especialização em Obstetrícia e formação em Psicologia Perinatal. E eu fui convidada para falar hoje aqui para vocês sobre depressão pós-parto. Vocês sabiam que 1 a cada 4 mulheres terá depressão pós-parto? E que muitas vezes o quadro se inicia ainda na gestação e não é diagnosticado? E que em números a gente sabe hoje que existem mais quadros de depressão pós-parto do que de diabetes gestacional? Primeiro de tudo, antes da gente falar o que é depressão pós-parto, é importante que a gente fale o que não é depressão pós-parto, porque muitas vezes é divulgado errado na mídia. Antigamente se falava que o puerpério, o período pós-parto, seria um período de risco psiquiátrico aumentado para as mulheres. Hoje a gente já considera esse risco ainda na gravidez. Hoje a gente fala que o ciclo gravídico puerperal é um período de risco psiquiátrico aumentado para todas as mulheres. Os dados que a gente tem mundiais dizem que a cada 10 mulheres, 2 terão algum tipo de acometimento, alguma situação na sua saúde mental. E fazem uma estimativa que uma média de 75% dessas mulheres não vai receber o diagnóstico e ajuda adequada porque muitas vezes vão esconder os sintomas. Porque o que acontece é que falar dos aspectos ruins, negativos da maternidade, dos sentimentos ruins, ainda gera muita polêmica. Ainda é um tabu, ainda gera muito sofrimento e muito julgamento por conta dessas mães quando elas falam das questões que incomodam, que não estão felizes com a maternidade. Então é importante a gente diferenciar algumas situações que acontecem com a mulher durante esse período da gravidez e do pós-parto, que as pessoas podem de uma forma errada achar que é depressão pós-parto. As pessoas confundem depressão pós-parto com outras 2 situações, baby blues e psicose puerperal. Sendo que a baby blues é uma alteração de humor, tem um fundo relacionado muito mais à questão hormonal desses primeiros dias após o nascimento da criança, retirada da placenta, volta para casa. O quadro de baby blues, que geralmente começa em torno de uns 3 dias, 2, 3 dias que voltou para casa, ela começa um choro fácil, um vazio, insegurança, tristeza. Aí, como eu falei, está muito relacionado a essa mudança hormonal e essa chegada em casa com o neném, a responsabilidade, a privação de sono, essa nova rotina, isso mexe com a mulher. Mas ela é uma alteração de humor transitória. Da mesma forma que ela começa, ela vai embora. Não gera um prejuízo maior, ela passa. Cerca de 50% a 80% das mulheres vai vivenciar baby blues, essa mudança de humor, como eu falei, que ela vem e vai embora por conta própria. E muita gente não fala sobre isso. Já a depressão pós-parto, não. Ela começa lentamente, algumas semanas após o nascimento do bebê. E é um erro pensar que ela vai acontecer só no pós-parto. Ela pode aparecer a qualquer momento, durante todo o primeiro ano de vida do neném. Então, assim, pode já ter passado meses após o nascimento da criança e a mulher apresentar um quadro de depressão, é depressão pós-parto. Hoje a gente já fala em mudar o nome da depressão pós-parto para depressão perinatal. Por quê? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, os sintomas já começaram na gestação. O que acontece é que os sintomas começam muitas vezes na gestação e eles passam despercebidos pela família e às vezes pela própria gestante. Ou então ela esconde. Como eu falei antes, ainda tem muito julgamento. Então, falar sobre sentimentos negativos, ruins, uma tristeza, uma decepção com a maternidade, com o bebê, gera muito desconforto. E o problema em relação à depressão pós-parto é porque ela pode se cronificar. Ela pode durar anos. Então, a mulher começa o quadro no pós-parto, né? Após o nascimento. E aí podem passar meses, podem passar anos, e essa mulher vai estar em sofrimento, vai ter prejuízo com a sua vida conjugal, com o seu relacionamento com seu filho, com o desenvolvimento da criança. Além do sofrimento para essa mulher, há prejuízo também no desenvolvimento da criança. Hoje a gente sabe que bebês de mães deprimidas têm prejuízo no desenvolvimento cognitivo e emocional. É importante ressaltar que se essa mulher já tem um histórico de depressão antes de engravidar, ela vai ter um risco muito maior de desenvolver o quadro. Quais são os sintomas de depressão pós-parto? Muitas vezes eles começam a passar mais despercebidos porque eles parecem com sintomas da rotina de cuidar de um bebê, que é bem puxado, principalmente nos primeiros meses, né? A alteração no sono, a cansaço, alteração de humor, perda de interesse sexual. Só que na depressão pós-parto, esses sintomas eles vão continuando, eles vão tomando uma proporção muito maior do que o esperado e prolongando. E uma característica importante é uma apatia. Há um desânimo, um desinteresse da mulher, não só de se cuidar, não só de cuidar do neném. As pessoas costumam pensar que toda mulher com depressão pós-parto vai obrigatoriamente rejeitar seu bebê, mas isso não quer dizer que vai acontecer em todos os quadros.
Muitas vezes para quem está de fora, ela troca fralda, dá banho, dá mamadeira, amamenta e tá tudo bem, só tá cansada, mas ela pode estar fazendo tudo isso de uma forma mecânica, de uma forma automática, sem vincular com a criança, sem olhar no olho, sem interagir, sem ter ânimo e disposição para estar naquela tarefa. E a mulher com depressão pós-parto, ela pode ter pensamentos de se machucar e de machucar o bebê, mas ela não sai da realidade, ela entende que são pensamentos. É diferente de um outro quadro chamado psicose puerperal, que as pessoas muitas vezes confundem, que sai na mídia, nas notícias de uma forma errada. E as pessoas costumam falar que foi depressão pós-parto, quando a gente vê alguma notícia trágica que envolve a morte do neném, e fala, a mãe estava com depressão pós-parto e fez isso. Mas aí não. Quadros que envolvem o que a gente chama de infanticídio, que é a morte da criança, geralmente são os quadros que a gente chama de psicose puerperal. A mulher sai da realidade. Não é depressão pós-parto, são quadros bem mais raros, em torno de 0,1% de acontecer, e não é depressão pós-parto. A depressão pós-parto, a possibilidade maior é que essa mulher tenha um risco para suicídio, porque ela sente que ela não consegue dar conta, que as pessoas ficariam melhor sem ela. Então, assim, por conta da depressão pós-parto, o risco maior é para o suicídio, não para o infanticídio. Mas, como eu falei, são quadros raros. Uma média de 1 a cada 100 mil nascimentos que acontece em casos de psicose puerperal. Então, quando aparece na mídia, quando é noticiado de uma forma errada, como depressão pós-parto, em caso de psicose puerperal, é muito ruim porque acaba assustando e afastando as mulheres que realmente estão com depressão a procurar ajuda, a falar sobre isso. Então, assim, é importante que a gente fale bastante, que a gente diferencie, que muitas vezes o que é dito na mídia não é depressão pós-parto. E quais são os fatores de risco para desenvolver um quadro de depressão pós-parto? Primeiramente é pensar, essa gestação foi desejada, não foi planejada? Estavam outros aspectos da vida dessa mulher, a vida conjugal dela, ela tem um companheiro que possa dar o suporte? Como é que estava a questão financeira, familiar? É importante ressaltar que mesmo a gestação com tudo perfeitinho, planejado, idealizado, sonhado, ainda assim a mulher pode sim desenvolver um quadro de depressão pós-parto. O diagnóstico da depressão pós-parto, ele é exclusivamente clínico, não tem nenhum exame que possa identificar, ele é feito de acordo com o relato, com os sintomas da mulher. Por isso é muito importante que os profissionais de saúde que acompanham essa mulher, o médico obstetra, o pediatra do neném, a enfermeira da unidade de saúde, quem está acompanhando, estejam atentos aos sintomas, a esses relatos, para fazer o encaminhamento adequado para psiquiatra e para psicólogo. A gente vê até hoje muita resistência das pessoas em procurarem psicólogo e psiquiatra, principalmente nesse período que a gente fala da gravidez do pós-parto, no ciclo gravídico puerperal. Mas é muito importante que a gente compartilhe essa informação, porque hoje a gente tem tratamentos, medicamentos, terapia, que são compatíveis com a gravidez e com a amamentação. E aí a gente chega na minha área de atuação, que é a psicologia perinatal, que é a psicologia que se dedica a essa área, tudo que envolve nascimento, a maternidade, chegada do bebê. E dentro da psicologia perinatal, nós temos o pré-natal psicológico, que é uma ferramenta muito importante para o acompanhamento emocional dessa mulher, dessa gestante, seu marido, sua família, todos que estão envolvidos com a chegada, com o nascimento desse bebê, com o nascimento dessa mãe, desse pai, porque não nasce só a criança, né? Nasce a mãe, nasce o pai, nasce a família. Fatores que protegem essa mulher desenvolver algum tipo de adoecimento na sua saúde mental nesse período de gravidez e pós-parto estão relacionados justamente ao apoio familiar, ao apoio do companheiro, estabilidade socioeconômica e realizar tanto o pré-natal obstétrico quanto o pré-natal psicológico. E lembrando que você não precisa necessariamente estar se sentindo doente, adoecida, triste, para cuidar das suas emoções durante sua gravidez e pós-parto. A psicologia perinatal e o pré-natal psicológico podem fazer um trabalho preventivo para a mulher, para o seu companheiro, para toda a sua família. Quer saber mais sobre como a psicologia perinatal pode te ajudar a enfrentar ou a evitar essas dificuldades e vivenciar a maternidade de uma forma mais leve? Basta entrar em contato. Se esse vídeo pode ajudar alguma mãe, marca ela aqui nos comentários ou compartilha. Obrigada pelos minutos de atenção e até mais.